Olá, eu sou Tatiane Bombassaro, sou doutoranda em Psicologia da Saúde e trouxe para vocês um relato da intervenção psicológica em saúde mental de universitários no contexto da Covid-19. Este é um trabalho feito junto com a minha orientadora, a doutora Luziane Fátima Kirchner, e duas alunas de iniciação científica, a Milene e a Maria Vitória. Vou relatar um pouquinho dessa experiência que a gente teve nesse grupo com universitários. Para a gente introduzir, fazer a base dessa intervenção, a gente foi identificando um pouco do impacto da pandemia na vivência universitária, considerando a distância do ambiente acadêmico, a distância do grupo de apoio, que são os colegas, os professores, as novas metodologias de ensino. E a gente sabe que a exposição a situações estressoras causa um impacto tanto na aprendizagem quanto nos processos cognitivos, nas interações sociais, na qualidade de vida e na saúde mental como um todo. A partir disso, foi desenvolvido um programa para poder ajudar esses universitários a enfrentarem essas situações estressoras que foram intensificadas no contexto da pandemia da Covid-19. O objetivo dessa apresentação é contar um pouquinho dessa experiência, é descrever um pouco de como esses participantes funcionam e o que eles trouxeram de relato nos grupos de intervenção e também o impacto da pandemia e dessa vivência nos níveis de estresse, ansiedade e depressão dos participantes. Um dos objetivos da intervenção era propor um espaço terapêutico onde eles pudessem entrar em contato com os pensamentos, com as crenças, com as sensações e os sentimentos. E um segundo objetivo é possibilitar o aprimoramento do repertório comportamental, para refletir uma melhora de qualidade de vida e saúde mental e desenvolver recursos para enfrentamento dessas situações. Para produzir toda essa intervenção, a gente fez uma avaliação para levantar algumas informações sobre os participantes, utilizando 4 instrumentos: uma escala de ansiedade, depressão e estresse, que é a DAS-21, um questionário de investigação de interesse para a gente descobrir a disponibilidade e o interesse em participar de uma intervenção, um questionário de exposição à Covid, para a gente poder conhecer um pouquinho do contato que esses participantes tiveram com o contexto de pandemia, e uma escala de aceitação e ação, era para a gente identificar a capacidade de flexibilidade que eles tinham para poder enfrentar situações estressoras. Como procedimento, a intervenção foi baseada num programa de terapia de aceitação e compromisso, que tem como objetivo desenvolver e aprimorar essa flexibilidade. Foram realizados 4 encontros online, uma vez por semana, com a duração de 45 minutos cada sessão. Cada reunião em grupo foi organizada de modo a ter informações introdutórias sobre o tema da sessão, o relato dos participantes sobre aquela temática e exercícios práticos que tinham como finalidade ajudá-los a desenvolver recursos de enfrentamento. Tivemos 6 participantes, foram 6 universitários, 5 mulheres e 1 homem, com a idade entre 19 e 41 anos, e os cursos de graduação eram psicologia, letras, artes visuais e matemática. A maioria era acadêmico de psicologia. Em relação à Covid-19, os resultados que a gente obteve foi que todos os participantes tiveram contato direto ou indireto com alguém que estava infectado pela Covid-19, e isso impactou na realidade, no cotidiano deles, e 3 participantes relataram a perda de familiares ou amigos próximos em relação à Covid-19. Esses resultados trouxeram para a gente informações do quanto esse contexto pandêmico interfere nas questões de saúde mental e nos recursos de enfrentamento dos participantes. Quanto aos índices de saúde mental, cada participante apresentou indicador de sofrimento em pelo menos uma das áreas da escala, seja estresse, ansiedade ou depressão. A gente considerou sofrimento quando os resultados eram qualificados como moderado, grave ou muito grave. Em relação à depressão, a gente tivemos participantes que relataram resultados graves, resultados moderados e resultados leves e mínimos. Quanto à ansiedade, metade dos participantes tiveram resultados qualificados como muito graves. E quanto ao estresse, tivemos 17% dos participantes com resultado qualificado como grave. Então, todos os participantes trouxeram algum nível de sofrimento em relação à saúde mental. Dentro do grupo, a gente ouviu bastante relatos sobre
as mudanças em relação ao ensino à distância, mudanças da metodologia, o afastamento social no período de pandemia, o manejo de novos recursos digitais, estratégias à distância de comunicação com o grupo, produção de trabalhos, a preocupação com a realização de estágios, ter que compartilhar o espaço domiciliar, como também os recursos eletrônicos para poder assistir a aula, a falta de privacidade. Outra coisa que também apareceu foi a preocupação com o futuro, como que vai ser me formar nesse contexto de pandemia. E em relação ao impacto na saúde mental, foi trazido bastante o sentimento de solidão e desmotivação em relação à vivência acadêmica, refletindo em aumento da sensação de ansiedade, tristeza e preocupação com o futuro profissional. Essas percepções e resultados da avaliação inicial dos participantes indica a importância de programas de apoio psicológico nessa fase da vida, principalmente no contexto de da pandemia. E essa experiência de intervenção psicológica contribui para o olhar para a saúde mental dos universitários, de modo que foi desenvolvido um trabalho que teve como objetivo o processo de flexibilidade, bem como a capacidade de aceitar e agir com compromisso diante das situações que surgem ao longo da vida. Essas são as referências utilizadas e muito obrigada pela atenção de vocês.